Diz assim: e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de... tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de... tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Nós aqui estamos diante de um texto clássico da Bíblia. Todo mundo, de modo geral, a maioria das pessoas conhecem bem essa passagem. E a maioria das vezes, quando nós olhamos para esse texto, e isso até é uma prática normal, nós olhamos esse texto como um homem mendigo, miserável, cego, que Jesus olhou para ele com misericórdia e abriu sua visão. Isso é uma verdade. Porém, eu vejo na vida desse homem um exemplo. E não é à toa que Jesus deixou registrado a história da cura desse homem em pelo menos 3 evangelhos. Marcos, Mateus também falam da cura, embora a passagem seja um pouco diferente em algumas coisas, mas falam da vida desse homem. Esse homem, ele é um exemplo de determinação. Esse homem é um exemplo de proatividade, ele é um homem proativo. Ele é um exemplo de resiliência, ele é um estrategista. Esse homem é um exemplo de superação em vários aspectos. E eu quero destacar algumas coisas aqui. É claro que, quando eu digo que ele é um exemplo de superação, isso nos faz entender que há barreiras, limites, obstáculos. Porque só existe superação onde há limites, barreiras, obstáculos. Agora, vamos analisar um pouco a vida desse homem. Primeiro, ele tem um problema, ele tem um limite físico. Ele é cego. É um problema físico. Segundo, esse homem tem um problema econômico. Ele é mendigo. Ele está pedindo esmola. Ele é alguém que necessita de ajuda dos outros. Ele tem um problema social. Ele está ali excluído na sociedade. E além disso, ele tem um problema religioso, porque o texto diz que ele era cego. E você sabe que alguns israelitas olhavam para essas pessoas, principalmente os mais religiosos, olhavam para pessoas que portavam uma enfermidade como esse homem e viam essas pessoas como pessoas a quem Deus havia excluído, pessoas a quem Deus havia amaldiçoado. Veja, em João capítulo 9, o texto diz de um cego de nascença. E o discípulo passa perto desse cego, olham para ele, chegam para Jesus e dizem assim: Senhor, quem pecou? Este ou os pais deste, para que ele nascesse assim? Agora, pare e pense. Se quem andava com Jesus tinha um pensamento distorcido, imagina quem não andava. E Jesus responde: nem ele, nem os pais dele pecaram, mas ele nasceu assim para que nele se manifestem as obras de Deus. Observe um detalhe. O texto diz que ele está perto de Jericó. Ele está perto, mas não está dentro. Então esse homem, ele tem uma frustração, uma decepção. Por quê? Porque ele está perto, mas não está dentro. E coisa ruim é você estar perto, mas não está dentro. É você estar próximo, mas não estar junto daquilo que você quer. Ninguém conta testemunha assim.
quero agradecer a Deus pela vitória, pelo emprego que eu quase conquistei. Você já viu um testemunho desse? Eu quero glorificar a Deus porque eu cheguei e quase conquistei a vitória que eu tanto queria. Não. Você só celebra pela conquista efetiva. E esse homem está perto, mas não está dentro. Além disso, ele está à beira do caminho, não no caminho. Ele está à margem do caminho. E você sabe tanto quanto eu, que o termo marginal vem de margem, aquele que está à margem da sociedade, ele é excluído. Salmo 137 vai dizer, o povo de Israel, quando estava cativo lá na Babilônia, eles compuseram esse salmo e disseram: às margens do rio de Babilônia nos assentamos e chorando, lembrando-nos de Sião. Eles estavam excluídos. Esse homem está excluído. Ele está perto, mas ele não está dentro, está excluído. E além disso, o texto ainda traz um detalhe. Diz que ele está assentado. E quando o texto diz que ele está assentado, pelo menos duas observações nós temos que fazer. Primeiro, é que além dele não ver ninguém, quem o via olhava para ele de cima para baixo. E além disso, porque ele está assentado, a vida de todo mundo passava, só dele que não. A vida de todo mundo progredia, só dele ficava no mesmo lugar. A vida de todo mundo ia para frente, só dele que ano entrava, ano saía e ele estava na mesma condição. Coisa terrível é quando você observa e a vida de todo mundo progrediu, só a tua que ficou no mesmo lugar. Mas como eu disse, esse homem é um exemplo de superação. Vamos ver algumas coisas interessantes na vida desse homem. Primeiro, esse homem está estrategicamente localizado. Ele tinha problema nos olhos, não no cérebro. Ele era inteligente. Ele está onde? Perto de Jericó. Você sabe tanto quanto eu que Jericó era uma cidade rica. Jericó era uma cidade bacana. Era a cidade onde estava o palácio de inverno de Herodes. Era uma cidade onde os sacerdotes passavam férias. Era uma cidade de veraneio. Então Jericó era uma cidade de gente com condição financeira. E ele estrategicamente se coloca no caminho de Jericó. Por quê? Se ele se coloca no caminho que vai para Caná, não vai arrumar nada. Se ele se coloca no caminho que vai para Nazaré, dor duro pedindo esmola. Então ele estrategicamente se coloca no caminho que vai para Jericó, porque ele quer aumentar o fluxo financeiro na vida dele. Então aprenda uma verdade com esse homem, que está estrategicamente localizado. Deus não unge prédio, Deus não unge casa, Deus não unge objetos, Deus unge pessoas. Porém, as pessoas que foram ungidas por Deus precisam estar no lugar no qual o Deus que as ungiu colocou. Por quê, pastor? Porque quando você está no lugar que Deus quer, o que Deus quer para você alcança a tua vida. Quando você está no lugar que Deus quer, o que Deus quer para você chega até a sua vida. Quando Jesus se entregou na cruz, ele não estava nem na cruz da direita, nem na cruz da esquerda. Onde ele estava? Cruz do meio, centro da vontade de Deus. Quando você está no lugar que Deus quer que você está, meu irmão, fica tranquilo, porque aquilo que Deus quer para você, aquilo que Deus reservou para você, vai chegar na sua vida. Analise um fato. Atos 16 diz assim: e passando pela Frígia, versículo 6, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, fomos impedidos pelo Espírito de anunciar a palavra na Ásia. Versículo 7. E quando chegamos a Mísia, quando chegaram a Mísia e tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito o impediu. Paulo queria pregar a palavra na Ásia e na Bitínia, e o Espírito Santo falou: não, eu não quero você aí. Eu quero você na Macedônia. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí você vai pegar a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, Pedro diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos santos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia,
na Bitínia e na Ásia. Para onde o Espírito não deixou Paulo ir, mandou Pedro ir. O que você precisa entender é que para onde Deus manda alguns, Deus talvez não quer você. E você não pode seguir o fluxo de Deus na vida dos outros. Eu preciso estar no lugar onde o Deus que me chamou quer que eu fique. Eu gosto do que está escrito em 1 Reis 17, 3 e 4. Deus chega para Elias e diz assim: Elias, vai-te daqui, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, e eis que eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Elias profetizou que não haveria chuva. Você conhece a passagem, 3 anos e 6 meses não ia chover. Aí Deus, como Elias era profeta, vou cuidar de você. E Deus disse: ei, sai daqui, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, e eis que eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Sabe o que Deus está dizendo para ele? Meu filho, já que você liberou a palavra que você liberou para os outros vai te alcançar. Mas como você é profeta, eu vou cuidar de você. E onde o Senhor quer? Eu quero que você fique junto ao ribeiro de Querite. E eis que eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Deus falou ali, não é aqui, não é acolá, ali. Escute uma coisa, sabe o que Deus está dizendo para ele? Se você ficar no lugar que eu estou mandando, fica tranquilo, porque lá minha provisão vai chegar na sua vida, lá o que eu preparei vai até você. Agora, Elias, se você quiser andar de qualquer jeito, eu não tenho nada a ver com isso. Ah, Senhor, eu quero ficar onde der na minha cabeça. Não tenho nada a ver, te vira. E o curioso é que Deus falou assim, ó, esconde-te ali, e eis que eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Olha o verbo, ordenado, está no particípio, ação acabada. Quando Deus falou com Elias, já tinha falado com os corvos. Sabe o que Deus está dizendo para ele? O que eu tenho para a tua vida já está liberado. É só você chegar no lugar que eu te quero. E quando você chegar lá, a provisão vai te alcançar. Oh, fica no lugar que Deus te colocou, meu irmão. Fica no centro da vontade de Deus. Fica no lugar certo. Sabe uma coisa que eu aprendo com esse Bartimeu? Ô cabra inteligente. É que Bartimeu não se desconectou da sua realidade. Ele era cego. Mas ele estava atento ao que estava acontecendo. Ele escutou um barulho, ele, opa, o que está acontecendo aí? Que barulho é esse? Ele está atento. Eu preciso estar atento ao mover de Deus. Eu preciso estar atento ao que Deus está fazendo ao meu redor. Eu preciso estar atento a como Deus está se movendo por meio da sua igreja e na sua igreja. Ele está atento. Ele tem um problema? Tem, mas ele não permite que seu problema o isole da realidade. Sabe uma verdade? Eu sei que para cá, para Jacarepaguá, não tem isso não. Isso só tem lá para a Penha, de onde eu vim. É que às vezes eu tenho um problema. E eu permito que esse problema faça de mim uma pessoa problemática. Mas Bartimeu tinha um problema, mas não deixou o problema dele torná-lo problemático. Não, ele rompeu. Eu sei que tem dia que a gente está chateado. Eu sei que tem dia que a gente olha e diz assim, poxa, hoje eu não estou afim de nada. Ok, um dia tranquilo, mas uma semana não. Um mês não. A vida inteira não. Ei, não deixe que o problema torne você uma pessoa problemática. Rompa com o seu problema e fique inserido naquilo que Deus está fazendo no meio da sua igreja. Sabe o que esse homem tem? Ele tem a capacidade de desenvolver habilidades para superar seus obstáculos. Oh, veja bem, ele é cego, ele não está vendo. Ele escuta o barulho, não sei o que é. Então o que ele faz? Pergunta. O texto diz que ele perguntou. O que está acontecendo aí? Que barulho é esse? Veja, ele não enxerga, mas ele tem boca. Então ele pergunta.
Sabe que Deus não é obrigado a revelar aquilo que eu e você podemos perguntar. Se você pode perguntar, para que Deus vai te revelar? Moisés falava todo dia com Deus, face a face. E a Bíblia diz que não havia homem como Moisés, que falava com Deus cara a cara. E Moisés falava todo dia com Deus. E a Shekinah descia e Deus falava com Moisés. Mas todo dia tinha uma fila enorme para Moisés atender. E ficava Moisés cansando o povo e o povo cansado com Moisés. Até que um dia, um homem pagão, sacerdote midian chamado Jetro, sogro de Moisés, que nem falava com Deus, que nem falava cara a cara com Deus, chegou para Moisés e falou assim: ô Moisés, vem cá, você não acha que você não podia botar juízes aí para eles levarem a carga do povo junto com você? E só que for muito difícil, você vira o Supremo Tribunal. Eles trazem até você. Ah, é? É. E Moisés foi lá, aderiu ao conselho de Jetro. O curioso é que Moisés falava com Deus todo dia, e Deus nunca falou isso com Moisés. Por quê? Porque se Deus tivesse falado tudo para Moisés, Moisés ia dizer: não preciso de ninguém. Então Deus foi lá, pegou um pagão, que nem falava com ele, e falou com Moisés. Só para Moisés, mesmo falando com Deus, entender que de vez em quando a gente tem que parar, olhar para o lado e dizer: o que você acha? Ele desenvolve habilidade para romper seu limite. Veja, ele não tem visão, ele ouve o barulho e ele pensa: o que é aquilo? Ele não tem visão, não tem, mas ele tem pulmão. Eu não estou vendo ele. O que é que está passando? Jesus de Nazaré. Não estou vendo. Não tem visão? Não, mas eu tenho pulmão. Então eu grito: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não tem visão, mas tem pulmão. O que é isso? Deus não está preocupado com o que você não tem. Deus está preocupado com o que você tem. Sabe por que perdemos bênçãos e oportunidades? Porque às vezes eu dou desculpa daquilo que eu não tenho. Ah, se eu tivesse isso, acontecia. Se eu tivesse aquilo, também acontecia. Se eu conhecesse fulano, eu estava lá. Se eu tivesse contato com o Beltrano, eu estava lá. Ah, se eu tivesse um cascalho a mais, eu estava nessa. Ah, se eu tivesse aquele curso, eu estava nessa. Ei, Deus não está preocupado com o que você não tem. Deus quer usar o que você tem, e a partir do que você tem, oh meu Deus, que Ele fará na sua vida algo grande. É o que você tem, meu irmão. Então os discípulos estavam com Jesus, e passou as horas, ficou tarde, eles deram uma olhada. Imagina o Pedro falando para Judas: vai dar ruim. Já está tarde, eles já estão 3 dias com a gente. É bom a gente botar pilha no mestre para botar todo mundo para ralar. Jogaram uma piscada para Tomé. Tomé, vamos num coro só. Jesus sabia disso, né? Se eu despedir, eles vão desfalecer pelo caminho. O que vocês têm aí? Nós não tem nada. Se não tem nada, não vai acontecer nada. Vamos dar uma olhada. E foram dar uma olhada. E tem aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Que coisa curiosa. Primeiro, o que tinha? Um rapaz. Ele não tinha sido contado com a multidão, porque só contava os homens. Ele era um menino. Você sabia que Deus é especialista de usar quem não está sendo contado? E aí, o que ele tem? Ele tem 5 pães. Se você olhar o outro texto, diz que o pão era de cevada. Você sabe que o pão de cevada é mais barato. É de segunda categoria. Ainda diz 2 peixinhos. Sabe o que eles disseram? Ele está com 2 sardinhas, ainda é filhote de sardinha. Ainda desdenharam, pastor. Olharam e disseram: que é isto? Para tanta gente. Jesus falou:
que é isso, não importa. Bota na minha mão que eu resolvo. Bota na minha mão que eu faço. Bota na minha mão que eu opero. Bota na minha mão que eu abro porta. Bota na minha mão que eu estou... É isso aí que você tem, que Deus vai usar. É essa semente que Deus vai multiplicar. É esse trabalho que Deus vai fazer. Olha para quem está do seu lado, me ajuda a pregar, diga assim: ei, não despreze o pouco que você tem. Bota na mão de Jesus, coloca na mão do mestre, e ele vai fazer coisa grande e extraordinária. Sabe o que tem nesse homem? Ele, desculpa a expressão, você é que inteligente. Ele aproveitou a oportunidade. Irmão, Jesus passando perto dele, ele começou a gritar: não, eu não posso perder essa oportunidade, não. Ele aproveitou a oportunidade. Agora, escute uma coisa. Se ele não tivesse aproveitado essa oportunidade, nunca mais ele teria outra. Nunca mais. Que isso, pastor, está pegando pesado? Tô não. Se você voltar no versículo 31, 32, 33, do capítulo 18, está escrito assim, ó: e tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo que pelos profetas foi escrito, pois há de ser entregue aos gentios, escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, matarão, e ao terceiro dia. Ou seja, Jesus está passando, mas ele está indo para Jerusalém para morrer. Ele ia morrer, ficar uns dias com os discípulos, 40 dias depois subiu ao Pai. Se ele não aproveitasse a oportunidade, nunca mais ele teria outra. Posso te dizer uma coisa? Não posso te garantir, mas pode ser que você está tendo uma última chance. Pode ser que você está tendo uma última oportunidade para se relacionar com Jesus. Pode ser que você está tendo uma última chance de aproveitar o que Deus está colocando diante de você. Tem um ditado europeu que diz: agarre a oportunidade de frente, porque de costa ele é careca. Isto é, se você não pegar lá pela barba, é isso que ele está querendo dizer. Atrás não tem cabelo, perdeu a oportunidade. Ele aproveitou a oportunidade que eu tenho. A Bíblia diz sobre oportunidade: buscai ao Senhor enquanto invocai-o, enquanto está perto. Oportunidade. Está na casa de Deus, é uma oportunidade. Aprender a palavra de Deus é uma oportunidade. Orar é uma oportunidade. Irmãos, quando o dia, vou usar aqui um português bem claro, quando a chapa ficar bem quente, não dá para ler muito não. Não dá para orar muito não, você até ora. Mas geralmente tu fica meio que a cabeça meio toda, e você vai usar a reserva que você já tem. Então é uma oportunidade de estar se enchendo para o dia mau. Oportunidade. Agora, sabe por que ele aproveitou a oportunidade? Ele só aproveitou porque ele tinha uma outra coisa. Ele tinha informação e conhecimento sobre Jesus. Porque senão ele não aproveitaria a oportunidade. A multidão está passando, fazendo barulho. E ele pergunta: que é isso? Agora escute uma coisa. Ele não ouviu quando Jesus passou. Não, Jesus passou em silêncio. O que fez esse homem despertar foi o barulho da multidão. Ele: que é isso que está acontecendo? Quando ele é informado que é Jesus que está passando, ele não pergunta pela multidão que fez o barulho. Ele pergunta por aquele que passava em silêncio, mas atrás dele tinha barulho. Sabe qual é a verdade? Onde Jesus está tem barulho. Mas Jesus não é o barulho. Onde ele está tem um barulho, mas o barulho não muda a vida de ninguém. O que muda a nossa vida é aquele por causa de quem nós estamos fazendo barulho.
E ele tem a informação. Quem que é isso? É Jesus. Qual? De Nazaré. Quando informaram ele na mente, opa, já ouvi falar. Opa, o que ressuscitou a filha de Jairo. Opa, Jesus de Nazaré, curou 10 leprosos de uma vez só. E esse aí abriu o olho de um cego lá em Jerusalém. E é o mesmo Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue. E é o mesmo Jesus que multiplicou 5 pães e 2 peixes. Ele tem informação. Tanta verdade que ele tem informação e conhecimento que os homens disseram, Jesus de... Mas como é que ele clama? Jesus de Nazaré? Não, ele clama Jesus, filho de Davi, porque ele tem conhecimento. Para os homens era de Nazaré, mas para ele que conhecia, era o filho de Davi que ia mudar a vida dele, era o filho de Davi que ia mudar a sorte dele. Escute aqui, se você pegar uma criança de 5 anos e botar perto dela R$300 de moeda de 10 centavos, de 25, 50, nota de 2, nota de 10, nota de 20, nota de 5, um bolo de dinheiro, e botar do lado dela 1 quilo de ouro, o que ela pega? O que ela pega? Pega os 300. Por quê? Porque ela não tem informação nem conhecimento do valor daquele metal que está ao lado dela. Quando eu conheço o Deus a quem eu sirvo, eu sei o que o Deus a quem eu sirvo colocou de oportunidade diante de mim. Quando eu conheço a Deus, eu posso aproveitar o que Deus preparou para mim. É por isso que a Bíblia diz, o meu povo foi destruído, porque lhe faltou errais por não conhecer nem o poder de Deus. Quanto mais eu conheço a palavra, quanto mais eu conheço Jesus, quanto mais eu mergulho no mundo de Deus, mais eu tenho a chance de discernir as oportunidades que Deus está colocando à minha frente. Ele aproveitou a oportunidade e ele começou o quê? Gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os caras olharam e falaram, cala a boca. Está incomodando. Fica quieto. Mas quanto mais mandava ele calar a boca, mais ele... Então, aqui tem algumas coisas acerca desse homem. Primeiro, é que enquanto ele estava quieto, ninguém se incomodou com ele. Mas a partir do momento que ele começou a buscar solução, ele incomodou. Enquanto ele estava aceitando só esmola, estava tranquilo. Mas a partir do momento que ele foi buscar solução genuína, houve oposição. E aí tem um outro dado aqui. É que quanto mais mandavam ele calar a boca, o que ele fazia? O que a Bíblia está querendo me ensinar? É que nós temos que ser igual omelete. Quanto mais bate, mais a gente cresce. Quanto mais bate, mais a gente busca. Quanto mais bate, mais a gente clama. Quanto mais bate, mais a gente ora, porque o negócio é com Jesus. E aí tem um negócio interessante. Os homens dizem, ei, fica quieto. Se ele fosse carioca, ele ia dizer, cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. Mas você viu ele respondendo isso? Você viu ele respondendo isso para quem estava mandando ele calar a boca? Não, por quê? Porque esse homem entendia que não adiantava gastar saliva com quem não ia mudar a vida dele. Não adianta perder tempo com quem não ia mudar a história dele. Não adianta perder a oportunidade respondendo a quem não ia acrescentar nada na vida dele. Sabe, o Espírito Santo me disse uma coisa interessante a partir disso. Se eu parasse, se nós parássemos de perder tempo com aqueles que não vão mudar nada na nossa vida e usasse essa energia para buscar, para trabalhar, para contribuir, meu irmão, muita coisa ia mudar na minha vida e na tua vida. Ele prossegue. Aí Jesus diz assim, chame lá ele. Vem cá. Que queres que eu te faça? Que queres que eu? Eu acho essa passagem mais engraçada. É sério. O homem era o quê? O cego precisa o quê? E Jesus olha para ele e diz assim, o que você quer?
Até que um dia, eu fiquei um bom tempo com isso na cabeça. Quase uma década. Sério. Com isso na cabeça. Toda vez que eu batia nesse texto, eu dizia, tem alguma coisa aqui. Jesus não ia fazer uma pergunta dessa. Jesus não dá ponto sem nó. Falei, não, eu me amarro em Jesus. Eu fico oriçado quando eu vejo algumas coisas dessas na Bíblia. Eu falei, tem alguma coisa aqui. Até que um dia lendo, prestando atenção, descobri uma coisa. Quando Jesus disse para ele, que queres que eu te faça? O que Jesus estava dizendo nas entrelinhas para ele é, eu devolvo a você a capacidade de decidir e de sonhar. Como é que você me explica isso, pastor? Simples. Aquele homem era cego e mendigo, ok? Essa combinação tirou dele a capacidade de sonhar e de decidir. Te explico. Ele não escolhia a roupa que ia vestir. Eram os outros que vestiam nele e falavam, você tá bom. Ele não escolhia o que ia comer. Eram os outros que davam para ele e diziam, é isso que tem para hoje. Nem o caminho ele escolhia. Eram os outros que diziam, vai por aqui. Eram as pessoas que determinavam a vida dele. Quer que eu te prove isso? E ele se acostumou com isso. Quer ver? O que ele clamou? Jesus, filho de, tem misericórdia e me cure. Não, ele parou, tem misericórdia. Agora olha a diferença. A mulher cananeia falou, Senhor, socorre-me. Por quê? Minha filha está terrivelmente demoniada, ela sabe o que ela quer. O centurião romano manda apenas uma palavra e meu servo será curado. Jairo, Senhor, vem porque minha filha está prestes a morrer. Ele sabe o que ele quer. A mulher do fluxo de sangue, se tão somente tocar nele eu serei curada. Ela sabe o que ele quer. Mas ele não sabe. Ele diz, tem misericórdia de mim. E para, porque ele estava acostumado a pedir ajuda e os outros determinar o que ele ia receber. Então Jesus para e diz assim, ei, eu vou abrir teus olhos. Mas antes de eu abrir teus olhos, eu vou abrir tua alma. E vou devolver a você a capacidade de sonhar, de decidir. O que você quer que eu te faça, eu devolvo a você a capacidade de decidir, de sonhar. Ei, não vão ser os outros que vão decidir a tua vida. Não serão as palavras dele que vão determinar o teu futuro. A partir de hoje está contigo. A partir de hoje está com você. Tem alguém aqui para jogar a mão lá em cima e glorificar o nome de Deus? Me ajuda aí, diga aí para alguém, diz assim, ninguém determinará o que está bom para você. É você que decidirá até onde você vai. Oh. Aleluia! Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Eterno. Senhor, eu quero ver. Eu gosto de uma outra versão que diz assim, Senhor, que eu torne a ver. A King James traduz, que eu recupere a visão. Ou seja, a Bíblia está dizendo que ele não foi cego a vida inteira. Ele ficou cego em algum ponto. Mas agora, diante de Jesus, Jesus diz para ele, então torne a ver. E o texto diz assim na King James, e ele se recuperou. Sabe o que eu vim dizer? Eu não sei o que você perdeu. Eu não sei o que saiu da tua vida. Eu não sei o que a dificuldade levou, mas eu vim para dizer que Jesus está aqui para restaurar o que foi perdido. Jesus está aqui para trazer de volta o que se perdeu. Jesus está aqui para trazer de volta para a tua vida aquilo que saiu. Não sei se foi a paz, não sei se foi a harmonia, mas Jesus está aqui para restituir outra vez. E Jesus disse, a tua fé te curou. E o texto diz que ele seguia Jesus pelo caminho. Ele seguiu Jesus. Se Jesus tivesse aberto meus olhos,
Eu ia dizer, ô Senhor, já que o Senhor abriu meus olhos, espera aí que eu vou dar um pulo ali no arpoador e vou ver. Senhor, espera aí, já que o Senhor abriu meus olhos, deixa eu ver a última coleção de roupa que chegou na loja. Jesus, já que o Senhor abriu meus olhos, deixa eu dar uma olhada nos meus amigos. Mas o texto diz que a primeira coisa que ele fez foi seguir a Jesus pelo caminho. Oh, aleluia. Oh, aleluia. A beleza é que ele entrou no caminho e seguiu aquele que ele mesmo é o caminho. E lá vai ele. E Jesus está indo para onde? Para Jericó. Para onde? Lembra que Jericó é uma cidade bacana? Top? Não, vou ser sincero. É dura verdade, mas é verdade. Quando um lugar muito top, tem alguém ali pedindo esmola perto, como é que as pessoas fazem? Ou a galera que já está ali para não deixar, até atrapalhar a clientela e tal, como é que fazem? Agora não, depois tu volta. Dá uma volta. Se pegar um matruculento, diz, mete o pé. Ele ouvia de Jericó, ouvia da moda de Jericó, ouvia das coisas boas de Jericó, mas não podia entrar lá, estava lá no meio do caminho. E Jesus está indo para onde? Para Jericó. E vai Jesus na frente, e vem ele atrás. E vai Jesus na frente, vem ele atrás. Alguém olha e diz, rapaz, não era aquele cara que estava lá, caído no meio do caminho? É, mas vem ele. E vem com quem? Vem com Jesus, não mexe com ele não. Com quem que ele está? Está com aquele que manda, está com aquele que faz, está com aquele que desfaz, está com aquele que abre porta, está com aquele que muda a vida. Sabe o que significa? Quando você está com Jesus, as portas que não se abriam para você se abrem. Quando você está com Jesus, lugares onde você não podia ir, agora a presença de Jesus te dá o direito, te dá o acesso, porque o véu do templo se rasgou e você tem um acesso ao Pai através de Jesus. Olha quem está do seu lado e diga assim, e aí, vamos segui-lo pelo caminho? Diga assim, vamos com ele? Vamos com ele? E Jesus falou, fica de pé por gentileza. E Jesus falou, a tua fé se fosse eu ia dizer, tua gritaria te salvou. Ia dizer, você é chato, tu foi insistente, tu insistente te salvou. Jesus olhou e falou, não, foi a tua fé. Por quê? Porque para Deus tudo que você faz é fruto da tua fé. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. A beleza do Evangelho é que Deus facilitou o meio para nós recebermos. Como é que é? Só ter fé. Se Deus tivesse botado um preço, 1 bilhão para ser salvo, eu era o primeiro a estar no inferno. Estava lascado. Mas Deus falou, não, vou facilitar. É só você crer no que meu filho Jesus fez por ti na cruz. E a Bíblia diz, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais Ele o fará. A grandeza da vida desse homem é que ele creu e seguiu a Jesus pelo caminho. E quem sabe você está aqui hoje. E olha que Jesus está passando pertinho de você. E olha que Ele vem falando contigo. Agora é tua chance de aproveitar essa oportunidade e seguir Jesus pelo caminho. Então eu quero convidar você que está aqui e você está afastado do Evangelho, ou talvez nunca entregou a sua vida a Cristo. Eu quero lhe convidar a sair do seu lugar e a tomar essa decisão e seguir Jesus pelo caminho. Vamos embora? Peça licença à pessoa que está do seu lado aí e vem, porque essa oportunidade é tua, a chance é tua, a vez é tua. Jesus está passando pertinho de você.